Fala aí, turma. Boa noite. Por aqui, Teles Castro. Falo boa noite porque agora 21h43 aqui no relógio, hein? Pessoal, é o seguinte, vamos falar aí de Laravel 11 hoje. Quem sabe, né? Construir aí um container dock com uma estrutura de PHP 8.4, um Nginx, um Redis e um supervisor. Confere? Então, qual que é a ideia? A ideia é criar esse passo a passo aí com o Laravel 11, né, mais o PHP 8.4, mais o Nginx, mais o Redis e mais o Supervisor. A ideia do Supervisor é exatamente fazer essa turma toda rodar aí em containers separados, né? Porque a ideia do Docker é exatamente essa, é você compartimentar a aplicação de modo a você dar a essa estrutura mais escalabilidade. Então, a gente consegue clonar, a gente consegue, né, equacionar consumo de memória. Toda essa estrutura é feita pelo Docker, né, e geralmente utilizando aí um orquestrador, né. Nós não vamos falar disso, mas esse é um dos motivos da gente sempre estar preferindo aí falar de Docker em alta escala aí no desenvolvimento de aplicações, ok? Então, pessoal, é o seguinte, nós já temos aqui esse GitHub já publicado aqui na nossa página, né, no nosso perfil lá no Git. E para quem quiser já fazer o clone aí desse nosso container aqui e descer esses arquivos aqui para sua máquina, né, e a partir daí começar a programar com a gente aqui, vai ficar mais fácil do que se a gente for fazer um por um aqui em conjunto. A gente vai tentar explicar caso a caso dos arquivos, né, que a gente compôs aqui, como o Docker email aqui, e depois vem aqui uma pastinha com vários arquivos, Nginx, PHP, o Supervisor e o Dockerfile, correto? Então vamos chega de assunto, né? Vamos direto então aqui ao código, vamos codar, como diriam por aí, né? Turma, é o seguinte, vamos aqui abrir, no caso, o que eu fiz aqui. Até para quem não trabalha com ADSL, com WSL, né? WSL seria o Linux operando dentro do Windows, confere? Então é um subsistema que a gente consegue manter os dois sistemas aqui em conjunto. Então eu estou numa máquina com o Windows 10, mas a gente vai operar um servidor Debian, ok? Qual que é a ideia do Debian? O Debian é um servidor Linux mais enxuto, porque o Ubuntu ele tem toda aquela estrutura de um sistema operacional, né? Então ele é bem mais carregado. Então eu geralmente recomendo para um servidor Linux o uso do Debian, já é um avanço na questão de consumo aí de memória e toda essa estrutura que a gente luta, né? O programador ele luta para ter o menor consumo possível da máquina, para que a máquina possa operar com mais tranquilidade e servir melhor a sua finalidade. Confere? Então aqui só para você entender. Então vamos supor que você está na máquina Linux, né? Que é o caso aqui. Então eu vou dar um exit aqui, ó. Né? Ali a gente já estava aqui na pasta que a gente já estava operando, certo? Então estou aqui, ó, dentro de um diretório Linux, confere? Então, aliás, dentro de um diretório Windows, certo? Então a gente vai dar um C2 pontos aqui para cair dentro dessa pasta raiz site aqui, para a gente fazer tudo do começo aqui em conjunto, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui um link aqui com o pessoal aqui. Só um segundinho. Então é isso aí, pessoal. Tá aqui, a gente está aqui nessa pasta nossa aqui dentro do Windows. E dentro do Windows a gente vai fazer o que? A gente vai chamar aqui o WSL. E agora, com isso, né, deixa eu dar um zoom aqui, ó, WSL. Então com isso a gente vai acionar o nosso Linux aqui dentro. Então a gente mudou aqui um pouquinho a estrutura de exibição aqui do nosso prompt. Depois, se for o caso, mais adiante eu ensino como que a gente faz isso aqui. Então fica bem legal a visão, né? Então a gente está aqui dentro de um Windows com um usuário Debian nessa pasta aqui, que
é uma montagem, né, que o Linux faz utilizando a mesma pasta que você tem no Windows. Então isso é interessante porque você se organiza ali, tá bom? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar aqui, ó, um git clone, certo? Quem não tem o git instalado aí, depois dá uma olhada aí para ver como é que faz, né? Se for o caso, a gente comenta aí, a gente tenta fazer um vídeo explicando aí. Então a gente vai fazer aqui um git clone. A gente pegou aqui toda a URL aqui, ó, né? Se eu clicar aqui em código, clicou aqui nesse copy URL to clipboard, veio para cá e a gente vai dar para essa pasta aqui um novo nome. Vamos só para a gente não ficar menor, né? Que está muito grande ali esse nome de pasta aqui. Então a gente teria que dar um CD 2 pontos aqui, igual estava aqui no começo, sabe? Ficou muito grande, eu não gostei não. Mas vamos aqui, Docker Laravel 11. O que vocês acham? Beleza? Então Docker Laravel 11, a gente vai dar um clone aqui. Olha lá, ele já entrou na pasta, criando. Então na verdade a gente agora vai dar né, eu vou copiar aqui, vamos dar aqui um CD, vamos entrar dentro dessa pasta aqui, confere. Então se a gente der um ls aqui, ou seja, fazer uma listagem do que a gente tem nessa pasta, a gente já vai ver ali todos os arquivos que a gente tem aqui, ó. Tem um app, um docker, compose, um license e um readme, correto? Então os mesmos arquivos que estão aqui, correto? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir aqui o VS Code, né, code.com, e a partir de agora a gente já consegue aqui visualizar os nossos arquivos. O VS Code ele dá essa mensagem aqui pra gente, que ele fala, né, que existe uma rapidez maior aqui. Vou chegar pra cá porque a foto está tampando. Então existe uma rapidez maior quando você monta a estrutura utilizando aqui a pasta home, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês verem, eu vou chegar. Opa. Olha lá, ó. Então tá aqui, ó. Hoje a gente está usando a pasta MNT, que é aquela pasta de montagem lá, mas eles dão a dica para a gente rodar na pasta home sobre aí a desculpa que seria mais rápido, e realmente tá? Mas não esquento muito com isso não. Então, basicamente, a gente tá aqui na pasta já do nosso trabalho aqui. Então a gente tem aqui o Docker Compose e toda a parafernália ali. Confere? Então, ó, pessoal, o que acontece? Quando a gente fez a gente trouxe esses arquivos para cá, a gente vai perceber que a gente trouxe a pasta app, a pasta Docker e esses arquivos aqui. Dentro da pasta app, já nessa imagem que a gente tem aqui no Docker Hub, né? Porque assim como tem o GitHub para esses arquivos que a gente está mostrando aqui, certo? Aqui, ó, então tem também o Docker Hub. O Docker Hub ele é a mesma estrutura do GitHub, porém com algumas diferenças, ok? Então tá aqui, ó, essa pasta que essa imagem que a gente está trabalhando aqui, ó, essa Laravel 11, PHP FPM 8.4, né? Nginx, Redis e Supervisor. Confere? Então tá aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Se a gente criar aqui, né, na tag, a gente vai ver que tá exatamente toda essa estrutura que a gente está falando ali, olha, ó. Então está aqui, tá vendo aqui, ó, tls barra Laravel. Então só dá um Ctrl C aqui e vier para cá, ó, só para vocês verem, ó, é a mesma coisa, tá? Então, ó, é a mesma coisa, tá? Então, nessa imagem a gente já tem configurado o PHP FPM, o Nginx, o Redis e o Supervisor. Numa nova oportunidade a gente vai tratar disso, de como a gente cria essa imagem aqui e depois sobe o Docker Hub. E isso aqui facilita demais, porque você tem maior tranquilidade de trabalhar o seu código sem ficar transportando muito código para lá, muita pasta para cá, que a coisa errada toda, certo? E sem falar do versionamento, que fica mais fácil e tal.
Então aqui, vamos linha por linha. Então a gente tem aqui um container web, né? E vai ter aqui a imagem, como eu estou dizendo. A gente deu aqui o nome para esse container de web. E depois aqui para baixo, esse build é importante, porque a gente vai mostrar aqui já o contexto, ou seja, um ponto, a gente já está mandando aqui o contexto para a raiz. O Dockerfile, ele é a raiz na pasta Docker, com o arquivo Dockerfile, ou seja, ó, ele vem aqui para a raiz, pega essa pastinha Docker aqui, e aqui dentro ele pega esse arquivo aqui, ó. Dentro desse arquivo aqui, existe toda a configuração exatamente aí do que a gente tinha falado. Então, por exemplo, a gente pega aqui o argumento aqui da versão do PHP, que é esse argumento aqui. Então a gente tem aqui um 8.2.4 FPM, que é o Bullseye. O Bullseye é exatamente para a gente poder configurar aí um servidor Debian. Confere? Então acho que a letra está um pouquinho menor. Deixa eu tentar aumentar. Então, voltando aqui para o Dockerfile, vamos passar linha por linha, tá bom? Então a gente tem aqui o diretório da aplicação. O que é o diretório da aplicação? Esse aqui a gente vai estar, imagine que você já tem o container instalado, né? Então o container vai praticamente instalar uma máquina virtual rodando ali, né? Então uma VPN, e essa VPN a gente vai buscar dentro dela a pasta var na raiz, depois a pasta www, depois a pasta app, que é muito comum. Como a gente vai estar usando o Nginx, ele por padrão ele já utilizaria essa pasta aqui como pasta padrão para armazenamento de arquivos, confere? E aqui a gente está dando também um outro argumento, que seria a versão da biblioteca do Redis, que no caso aqui a gente vai estar usando na 5.3.7, tá ok? Depois, se vindo na sequência, a gente vai dar mais um comando aqui para instalar e atualizar as dependências dessa máquina que a gente está trabalhando, certo? A gente vai estar instalando o supervisor e algumas bibliotecas úteis aqui. Seguindo com essa mesma estrutura de preparo desse servidor para rodar a nossa aplicação, a gente vai precisar novamente aqui fazer um get update. Então, na medida que a gente vai instalando pacotes e renovando URLs de dependências, é importante fazer esse update justamente para a máquina ir atualizando seus índices, né, com relação ao que está sendo pedido para ela na instalação, tá? Então aqui a gente tem os elib, a gente tem aqui um zip, todos são importantes aqui para a gente estar rodando a nossa aplicação aqui, que no caso é o Laravel e também suas dependências, tá? Seguindo aqui com a instalação de serviços, a gente já imagina que daqui para cima a gente já tem uma máquina virtual mais ou menos preparada para rodar o básico que a gente precisa. E agora a gente já vai estar falando aqui dessa linha 24 para frente, já da instalação, né, de serviços relacionados ao Docker, ao PHP mais para baixo um pouco. Então a gente já está saindo um pouco da base e já vindo aqui para a importação de aplicação que nós precisaremos de fato. Então a gente vai vir aqui instalar uma extensão, né, do PHP e o Docker, né, depois um MySQLi, um PDO, o PDO para manipular justamente interações com banco de dados, né, que no caso aqui é o MySQL, mas a gente tem o Postgres também aqui, e tem também aqui a instalação de um módulo para administração de sessões e para administração de arquivos XML. Fechou? Então, o que acontece? Como a gente... Peraí, deixa eu só responder um cara aqui. Então, como a gente está conversando aqui e... Só um segundinho. E falando a respeito de desenvolvimento, né? Daqui para cá, a gente já começa a trabalhar mesmo o corpo da nossa máquina, né? Então, pessoal, agora a gente vai habilitar nessa linha aqui o Redis. O Redis ele vai vir para tentar compensar o uso da nossa máquina, né? Da memória, poder escalar e
escalar melhor a sua aplicação no sentido de criar filas, né? Então a gente consegue criar filas de execução, a gente consegue criar agendamentos, né? Tudo com o Redis, confere? Então o Redis ajuda muito a gente a trabalhar com o PHP assíncrono. Então algumas funções que a gente não precisa executar em tempo concomitante ali, né? Com a requisição do usuário. Então vamos supor, preciso mandar um e-mail. Então naturalmente a gente usa o PHP assíncrono baseado no Redis para disparar isso aí, porque é uma coisa que pode ser executada em paralelo, em background, né? Então a gente instala aqui o Redis e para isso, né, a gente tem que habilitar aqui a biblioteca do PHP e também habilitar o Redis, tá? Seguindo aqui, a gente volta, né, a falar aqui um pouco do Docker, instalando aqui a biblioteca do zip, do icon, simples XML, GD para questão de imagem, né, e informações de arquivo. Na sequência, a gente volta aqui instalando o Composer. O Composer vai ser necessário para instalação de dependências, principalmente do Laravel, tá? Então vai ser importante a gente instalar o Composer aqui. Em alguns casos não é tão necessário. Então, naquele container, por exemplo, assim, que a gente vai ter sei lá, o Redis, o próprio container do Redis, o próprio container do MySQL, não é necessário que se instale o Composer, certo? Aqui a gente volta aqui, instalando aqui o Supervisor. O Supervisor nessa linha aqui, o que ele faz? Ele vem, o pontinho significa que ele volta para o carro, né? Volta o carro aqui para a raiz. Quando ele voltou, ele pega aqui a pasta Docker, certo? Dentro da pasta Docker, ele vai dentro da pasta Supervisor D, essa daqui, copia esse arquivo supervisor.conf para essa estrutura lá dentro do Docker, lá dentro do container, confere? E essa pasta aqui, ó, aqui até não veio, mas ela copiaria uma outra pastinha aqui dentro, ó. Então vou ter que criar aqui, não está ali, uma pastinha conf com todas as configurações aqui de dentro para dentro do container do Supervisor, confere? Então qual que é a ideia do Supervisor? O Supervisor permite monitorar e controlar vários processos. É bastante utilizado em processo de daemon, ou seja, executando em segundo plano, que são os backgrounds ali, confere? No mesmo sentido, nessa linha 40, a gente volta aqui para falar sobre aqui a configuração do PHP. Então a gente tem aqui o PHP in e o PHP.com, o PHP do FPM, certo? O PHP in, a gente vem estabelecendo aqui algumas variáveis já importantes para a gente definir nesse servidor aqui. Então, o post máximo, o upload máximo, 10 MB, eu quero colocar aqui 100 MB, subir um vídeo, né? Porque 10 MB para um vídeo não é nada. Eu vou colocar 100, vou colocar 1 GB, né? O máximo de execução 120 segundos, né? Qual é a memória máxima alocada e tal. Então, essa turminha aqui é mais ou menos o que a gente precisa para realizar o básico do básico. Confere? Aqui, mesma coisa no FM. Então a gente vem aqui, estabelece aqui a porta, né, de escuta onde o PHP FPM vai estar executando. Geralmente essa porta 9000 é uma porta padrão, certo? Que o pessoal já costuma utilizar. E seguindo aqui, teriam outras configurações que eu acabei comentando, que não fazia sentido agora, né? Que seria a questão de ouvir grupos e modos de escrita, né? Na sequência a gente dá aqui o número de filhos, número de servidores e timeout para processos, tá? Então assim, a gente vai falar talvez mais adiante em algum momento aí, a gente pode estar conversando também sobre essas variáveis que a gente está definindo aqui, tá? Mas a princípio elas são suficientes para estar rodando aí o seu servidor, confere? Então, seguindo aqui, é o mesmo esquema. Então, copiou de lá para dentro aqui do servidor. Depois a gente vem com o workdir, ou seja, que é a pasta de trabalho, que é essa variável aqui, que ela foi definida aqui em cima, que é a var /pp,
certo? E aí a gente já começa a ver o servidor rodando. Então, porque se já veio para cá, a gente já está falando do Nginx instalado, certo? A gente já está falando aqui de uma entrada, né, na pasta para inserir, injetar o app, que seria aqui, né? A gente vai em cd, né, appdir, ou seja, que essa variável, cd é um comando para entrar dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta está o nosso Laravel. Dentro do Laravel a gente dá um comando chmod para dar permissão de escrita, leitura e tal, para esse grupo de usuário que é o www.data, que é comum também, confere. Então, aqui a gente já está trabalhando com o nosso Laravel. Então, a gente já parte do princípio que o nosso Nginx está funcionando, que o nosso Composer está funcionando, que o nosso Redis está funcionando, que as bibliotecas foram todas elas instaladas. O Docker, na medida que ele vai instalando o serviço, se ele for caminhando para frente, significa que está tudo ok. Confere, se der erro ele para. Então aqui novamente, a gente copia esse ponto .app para dentro da raiz, certo? Então a gente depois, na sequência, ele vem e remove a pasta vendor. A pasta vendor não está aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer novamente a instalação dela aqui via Composer, para a gente estar trabalhando sempre com aplicações, né, com dependências atualizadas, tá? E também é o seguinte, não é costumeiro a gente trafegar com a pasta vendor dentro de repositórios como Git, como o Docker Hub, porque uma pasta, a pasta vendor, ela viria com as dependências. Essas dependências geralmente são grandes, são volumosas, e ela vai fazer uma ocupação de espaço desnecessária, tá? Então aqui a gente vem dar o Room Composer install, né, sem interação, e instala novamente a pasta vendor, caso ela exista aqui, tá? Depois, na sequência, a gente dá um touch e cria o database SQLite, que no caso aqui, o que acontece? A gente vai estar trabalhando com SQLite porque é só um exemplo, tá? É só um exemplo aqui que a gente vai estar passando desse Laravel aqui. Ele não tem o MySQL rodando aqui, tá vendo? Ó? A gente vai estar trabalhando aqui com o SQLite. Não é MySQL, não é Postgres, não é outro tipo de banco de dados. É o SQLite. É só para exemplo. Mas mais adiante a gente pode estar falando aí de instalação também de MySQL em containers também, que é tranquilo. Então, na sequência, a gente vem, dá um chmod aqui, com permissão de escrita e leitura, para esse arquivo aqui, porque senão a gente não vai conseguir executá-lo. Na sequência, a gente dá alguns comandos que são costumeiros ao Laravel aqui, que é gerar, né, uma chave, e depois um artisan migrate, que seria para gerar aí como é que fala? As tabelas, né, de seu banco de dados, tá bom? Então, então é o seguinte, aqui, pessoal, a gente já está quase finalizando as instalações, né? E a gente vem, instalou aqui, já vai para instalar aqui o Nginx, já num container diferente, né? E vem aqui, ó, run, tracinho, -R, -F, né? Que é para remover essa pasta de sites enable, e também para remover a pasta de sites available. Aí depois a gente copia aqui, ó, né? A gente copia essa pasta do Nginx aqui com o conf, com sites.conf, para dentro do sites enable, certo? Para quê? Porque aqui está a nossa configuração do nosso Nginx, especificamente para o Laravel, certo? Então, está aqui, esse location aqui, ó, essa estrutura de URL aqui é do Laravel.
Aqui a gente coloca aqui alguns fatos importantes, então a gente já vai direto para a pasta public, né? Porque o Laravel executa dentro da pasta public. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro dessa pasta. Naturalmente ele executa com o index aqui, ó, tá vendo? O index está de cá. Então, chegamos aqui, certo? E mostrando aqui para vocês aqui o Nginx. Então, não vamos salvar nada, não sei nem que eu mudei ali. Voltando aqui para o arquivo de configuração do Docker, aliás, do Nginx, a gente traz aqui, né, o root para a nossa pasta public. Depois a gente traz aqui também a questão de buffer, debug, né, 100 megas. O location do ícone e do txt a gente deixa o acesso do log desabilitado para eles. Passa a nossa página de erro 500 para erro HTML, que é essa página aqui, tá vendo? Tá aqui. Então, erro HTML, seja 500 ou 503, vai chamar esse arquivo aqui. Confere. Seguindo aqui para baixo. Então, aqui nesse location, na página 30, na linha 30, qualquer arquivo terminado em PHP vai chamar essa execução aqui, tá? Aqui nesse caso do location well know aqui, geralmente é utilizado, pelo menos as aplicações que eu vi, para fazer testes de SSL, tá? Então geralmente o SSL ele vem e faz um teste de ping com essas questões aqui, então por isso que nega tudo, tá? Então aqui, pessoal, tá, a gente está na escuta da porta 80, esse aqui é o default server, como não é um servidor compartilhado, a gente não vai ter outra aplicação necessariamente agora, né? Uma outra aplicação que não seja essa dentro do servidor, então a gente pode definir isso aqui como default server, ou default server, né? E a gente dá como server name o localhost e o 127.0.0.1. Confere? Que é normal também. Então isso aqui bem tranquilo. Então, só para mostrar para vocês por que a gente traz esses sites configs aqui para dentro aqui da pasta de sites enable, tá? E a mesma coisa aqui com a gente copia o arquivo erro HTML para essa pastinha aqui, tá bom? Na sequência a gente vem e dá um clean, depois remove aqui uns arquivos desnecessários para não ocupar nem espaço e executa aqui o supervisor. O supervisor então no finalzinho do Composer ele passa a executar, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente está aqui na pasta, no nosso servidor, então a gente está ali dentro da pasta dele. Que a gente vou mostrar para vocês aqui caso a caso, porque aí a gente vai acompanhando e fazendo junto, tá bom? Opa. Vamos lá. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos verificar aqui se o Docker Composer está rodando, tal, né, bonitinho aqui no nosso WSL. Aqui, se tiver tudo rodando bem, ele vai mostrar pra gente a versão do Docker, tá? Então tá lá, o Docker Composer 2.29. Confere? Então, show de bola. Então, não havia necessidade de verificar, porque eu já sabia, mas é bom que vocês verifiquem. Então, agora, a gente vai verificar se tem algum container rodando, justamente por quê? Para não dar erro de uso de porta, não dá conflito, né? Porta 80 e a porta 443 que a gente vai estar utilizando aqui, ó, nesse container. Porque se já tiver rodando alguém com essa porta, naturalmente vai dar erro, tá? Então, vamos dar um Docker PS aqui para mostrar pra gente, então não tem nada rodando, tá? Show de bola, né? Vamos lá. Como não tem nada rodando, não havia necessidade de a gente derrubar, né, ou até remover containers aqui, se fosse o caso, né? Não há necessidade também de restartar o Docker. Eu coloco isso aqui, gente, porque o que acontece? É muito comum o pessoal ter dúvidas. Poxa, no meu não está rodando e tal, tem algum pepininho aqui. Resolve com esses comandos aqui para cima, tá?
Então aqui está a estrutura de árvore do nosso sistema, né? E agora, pessoal, é o seguinte, para ir adiantando, a gente vai dar um build. Então, como está tudo ok, a gente vê que, né, veio no nosso Docker Compose, viu que está tudo ok, no Dockerfile tudo ok, nas estruturas de configuração do Nginx, do PHP e do Supervisor, tá show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um build, certo? Esse build, agora o Docker vai lá, né, em todos os seus arquivos de configuração, vai trazer para dentro dessa máquina aqui tudo aquilo que a gente está instalando aqui, com apenas um comando, um servidor, para rodar tudo isso. Eu acho muito mais fácil, muito mais produtivo do que fazer essa instalação desse servidor na mão ali, né? Então, fica mais profissional. Então, a partir de agora, estou começando. Pô, começa com o pé direito, então, já começa programando com o Docker, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Docker facilita demais a configuração, viabiliza muito, né? Então, para você ver aqui, ó lá, tá rodando o Composer já, ou seja, ele veio, já fez toda essa estrutura de para cima e agora já está instalando o Laravel. Olha lá, está criando agora nesse instante o banco de dados, agora já está dando a permissão de escrita. Então, até aqui rodou. Opa, deu um erro. Deu um erro. O que será? Ó, tá faltando aqui criar a chave. O que acontece? Vamos lá ver. Então aqui está aqui PHP Artisan Generate Migrate. Por que deu esse erro? Tá, o exception, field get contents.env não fala a abertura da string. Não existe no seu diretório. Está falando aqui que o ponto .env não existe no nosso diretório. Não existe mesmo. A gente tem que copiar ele, certo? Então o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem o env.example, que confere. Então a gente vai vir aqui. Ó, ao vivo é mais gostoso, né, turma? Então a gente vai dar um copy. A gente vai pegar, copiar esse arquivo aqui, ó. Deu um F2 ali, turma, ó, que eu estou copiando o arquivo .env. Eu vou copiar esse aqui, ó, para um ponto .env. Então o que a gente vai fazer, ó? Antes de instalar aqui o Composer, né, na sequência, né, de instalar o Composer aqui, que é importante instalar o Composer, porque senão a gente não vai ter os autoloads para rodar o env, tá? Instala antes ou depois? Vamos ver. Agora fiquei na dúvida se põe antes ou depois ali. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Vamos botar para buildar novamente aqui, certo? Ele vai mais rápido agora, porque está em cachê. Então, olha lá, já está copiando, ó, copiou o arquivo.env ali, tá vendo que a gente tinha feito. Vamos ver se vai passar direto agora. Esse comando aqui faltou. Ó, já está rodando o migrate, né? O Laravel já está rodando. Então, é isso mesmo, galera. Ao vivo é mais gostoso, né? Então, show de bola, né? Deixa o nosso Docker trabalhar aí. Fechou? É isso aí, turma. Ó, Laravel e Docker sim, vai mudar totalmente a visão de vocês aí de desenvolvimento. O Laravel acelera demais o desenvolvimento. O Docker, então, otimiza, né? Dá fluxo ao seu trabalho. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, com esse nível de desenvolvimento, né, a coisa fica legal, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui agora, né? Tá instalando aqui o Nginx. Tá vendo aqui, ó? O Nginx e suas dependências. O Nginx, assim, ele muitas vezes ele pode funcionar, inclusive, como balanceador de carga para vários servidores Apache. Então é muito comum, por exemplo, a gente ter um Nginx, né, operando um pouco mais acima, assim, vamos dizer assim, na hierarquia dos servidores e transacionando ali o balanceamento de carga.
mas ele também pode funcionar como servidor HTTP, nesse caso aqui. Eu prefiro o Nginx, assim, mas o Apache também é muito bom em certos momentos, certo? Mas aqui a gente já está com quase tudo rodando, turma. Então, esse run apt-get install nginx, ele vai estar aqui, ó, é a linha 61, tá vendo? Então, a linha 61 já está mostrando para a gente que a gente está quase finalizando aqui a nossa criação, né? Olha lá, agora já está removendo, já está copiando os arquivos lá para dentro. Então, tá vendo? Instalamos o Nginx, estamos copiando os arquivos de configuração, limpando, exportando, e o nosso container está quase pronto. Quase pronto. Vamos deixar ele. Por que eu deixei rodar aqui, turma? Porque é o seguinte, para vocês verem que não teve corte, tá? O corte está ao vivo aqui. Ó, agora rodou aqui, estamos aqui com o nosso servidor instalado, certo? Tanto que se a gente vier aqui e der aqui, ó, um sudo, pessoal, por que você tem que pôr o sudo? Se você pôr só aqui, ó, docker compose ps, por exemplo, ele vai negar. Tá vendo aqui, ó, permissão negada, ó, porque a gente não tá com o usuário root, certo? Então se a gente vir aqui, ó, por isso que eu ponho aqui, ó, sudo, o sudo é para isso. Olha lá. Então, agora a gente vai subir o nosso container, correto? Tá aqui, ó. Se você vier aqui na nossa explicação aqui, nosso composer aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, que é o dose composer up, certo? Então deu sudo dose composer up. Ele agora vai rodar ali olha lá, rodou a network, rodou o container. Então ele passa algumas informações aqui, ó, sabe, porque no próprio VS Code já fala pra gente que a porta 80 está habilitada, a gente pode abrir ele. Então tá aqui, ó, rodou o nosso Laravel. Se a gente apertar F5 aqui, ó, atualizando, então tá aí o nosso Laravel instalado juntamente com o Docker Compose. Show de bola, né, turma? É isso aí. Olha, para quem quiser, depois a gente vai colocar aqui embaixo aqui os links, né, que a gente falou de tudo isso aí. Ficou legal, ficou bem explicadinho aí, né? E se a turma curtir aí, a gente continua. Fechou? Pessoal, então é isso aí. Um forte abraço a todos aí. Segue o nosso código. Segue aqui o nosso GitHub, né? O nosso Docker Hub, nosso GitHub vai estar aqui. Nosso Git, a gente tem outros repositórios interessantes aqui, caso o pessoal tenha interesse. E é isso aí, turma. Um forte abraço a todos aí. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Viemos aqui para somar um pouquinho ainda. Sabemos quase nada, mas o pouco que a gente sabe, a gente gostaria de compartilhar. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus.